Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciarmos a apresentação do Evangelho desta semana, começaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho da Fraternidade. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Itens de 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Essa outra passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se a Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa outra passagem está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Em seguida, lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho da Fraternidade. A mensagem desta semana diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Não é fácil, mas quem consegue diz que faz um bem-estar muito grande. Perdoar é desculpar, absolver, esquecer o que foi feito ou dito. Na antiguidade clássica grega, pouco se escreveu acerca do perdão. Entende-se que esses filósofos estavam mais preocupados com a questão do conhecimento racional e da prática de conduta. Contudo, nas entrelinhas das filosofias de Sócrates e de Platão, considerados os precursores do cristianismo e das ideias espíritas, encontramos muitos significados sobre as virtudes, a questão do bem e do mal, a justiça, etc. Não julgueis para não serdes julgados. Sócrates sabiamente enfatizou essa atitude quando propôs: conhece-te a ti mesmo, que nada mais é que o trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade íntima e corrigi-la dia a dia, pelo esforço da renovação da atitude e não da autopunição. O livro Boa Nova nos fala da lição de hoje sobre o perdão. E qual de nós não experimentou o perdão, seja perdoando na maioria das vezes ou sendo perdoado? Quando a gente fala sobre o perdão, nós nos imaginamos na condição de quem perdoa. Sempre pensamos como perdoar, a quem perdoar, quantas vezes perdoarmos. Raras vezes pensamos quantas vezes nos perdoaram. Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei. Por que não fez a pergunta: quantas vezes eu pecarei contra meu irmão e ele me perdoará? Isto muda tudo. Na primeira situação, nos imaginamos sempre doador do perdão e nunca o credor. Na segunda, reconhecemos que somos o credor do perdão.
Isso acontece porque nós acreditamos que as pessoas têm uma estatura espiritual que na verdade elas não têm. O Chico costumava dizer: respeite seu semelhante, não teste seus limites, porque nós somos falíveis, frágeis e temos limites muito bem definidos. Forçar este limite, esperar de nosso próximo um comportamento que este ainda não é capaz de apresentar, é como querer colher uva do pé de espinheiro. Com esse ensinamento, Jesus dava o tom ensinado que é preciso saber o que esperar das pessoas. O perdão não é uma rosa que você joga, não é uma flor que você lança. O perdão é um jardim que se cultiva e exige sabedoria. Se o irmão infeliz se arrepende, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, pois a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. A proposta de Jesus era reflexão sobre o modo de pensar da época, revisão de valores sociais e das próprias leis mosaicas vigentes, olho por olho, dente por dente. Uma ação de amor e não de condenação em relação ao próximo, uma autoavaliação como forma de melhorar-se. Daí que os seus ensinamentos ultrapassam os séculos e se mantêm atualizados, servindo de código de conduta para cada um de nós ainda nos tempos de hoje. Que Deus ilumine a todos. O nosso muito obrigado ao expositor do Evangelho que nos preparou esta mensagem. E assim, encerramos este vídeo, desejando a todos uma excelente semana, cheia de amor, paz e harmonia. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.